Vamos lá, galera, apresentar um caso aqui para vocês. Uma criança de 14 anos chegou encaminhada pelo psiquiatra para investigação de TDAH e dislexia. Vou mostrar algumas sondagens que eu fiz aqui com ela, né? Vocês estão vendo que aqui era para marcar a letra B, um teste de discriminação visual. Olha quantas letras ela deixou de anotar aqui, essa criança, e quantas ela anotou incorretamente, de forma equivocada. Aqui a mesma coisa quando a gente fez com símbolos. Era para ela anotar os iguais, ela anotou justamente todos os diferentes. A mesma coisa aqui e esporadicamente nesses outros. Aqui numa atividade de sequência, claro que eu mostro para vocês só alguns dados parciais que eu acho legal, acho interessante, né? A gente vê que ela errou a sequência do primeiro hominho ali andando, né? Quando a gente falou sobre raciocínio lógico, questão de quantidade, ela foi muito bem, ela apenas teve uma dificuldade em algarismos romanos, mas as questões relacionadas à quantidade, ela fez corretamente. Aqui é uma atividade muito simples de soma e subtração, a gente começa desde o zero, né, para ver o que a adolescente sabe ou não, né, e vocês podem ver que a soma, ela errou, ela colocou 13, então é óbvio que ela sabe fazer isso aqui deve ter acontecido por uma questão de falta de foco, falta de atenção. Aqui eu passei problemas matemáticos um pouco mais difíceis, ela não consegue compreender ainda as questões de porcentagem envolvida. Ela falou para mim, chutei, eu anotei aqui. Mas aí eu apresentei na outra sessão uns problemas mais simples e ela consegue montar a conta, ela consegue fazer todo o raciocínio. Então, realmente a dificuldade dela aqui foi na compreensão do enunciado. E isso ela mesma trouxe para mim, dizendo que tudo muito difícil, que as provas terminam o horário e ela ainda não acabou de fazer. Aqui a gente vê uma produção de texto onde ela substitui o A pelo E, passeios, então ela troca algumas letras. Aqui foi uma atividade de escrita espontânea, ela olhou uma figura e escreveu o nome dos objetos, ó. Falta o E no leque, então a gente vê algumas alterações que não são esperadas e não são relacionadas à dislexia. Depois eu apliquei para ela um raciocínio lógico para ver se ela conseguia fazer o caminho e o processo para achar as respostas. Ela fez corretamente, mostrando ter uma resolução de problemas. E aí nós vimos um texto, é claro que é um texto que não é para a idade, para a série que ela frequenta, né? Mas ela teve compreensão, respondeu corretamente, ela tem a consciência fonológica ok, fluência de leitura perfeita. Então a nossa conduta vai ser a intervenção, considerando os déficits que ela apresentou. De qualquer forma, ela vai precisar das adaptações curriculares, isso vai constar no relatório de avaliação, e as manifestações apresentadas foram compatíveis com o TDAH. Eu fiz também uma avaliação neuropsicológica, né, o neuropsilim, e a conduta médica vai indicar se esse adolescente precisa do uso de medicação ou não.